visão aqui geral do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? E do porquê ela é considerada uma seita, tá bom? Nós vamos fazer aqui um apanhado aqui do início geral, tá? No interior dos Estados Unidos, deixa eu ver se eu... havia um pastor batista No interior dos Estados Unidos havia um pastor batista, tá? Ainda não existia um adventista do sétimo dia. Havia um pastor batista chamado Guilherme Miller, né? Ou em inglês, William Miller. O nome Guilherme é a tradução do nome William, tá? E esse William Miller, no ano de 1818, ele disse que ele teve uma revelação. O que aconteceu com esse pastor Guilherme Miller? Ele leu Daniel, capítulo 8, se você quiser abrir aí, ó. Nós vamos ler um versículo só, e nós não vamos comentar a visão de Daniel, obviamente. Senão nós vamos perder muito tempo, né? Ele leu Daniel, capítulo 8, verso 14. Ele me disse, quer dizer, Daniel estava tendo uma visão, né? Tinha um anjo dando uma revelação ali para Daniel e tudo mais e tal. E Daniel está descrevendo a visão que ele teve. E Daniel diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Essa é a visão de Daniel, tá? Uma visão que não era dos tempos dele, uma visão dos outros dias e tal. Então Daniel menciona 2.300 tardes e manhãs. Aí, irmãos, o que eu falo? Saiu da revelação das Escrituras, a pessoa vai para a imaginação humana. O pastor Guilherme Miller, ele saiu da Escritura e imaginou, ele filosofou, ele chegou a uma conclusão na mente dele. A Bíblia não explica isso que ele imaginou. O que ele fez? Ele pegou a saída do cativeiro, pegou lá essa saída do cativeiro, que foi no ano 457 a.C., acrescentou, ele pegou a visão de Daniel, 2.300 tardes de manhã, transformou isso em anos, de 365 dias. Aí ele somou 2.300 mais 457, porque assim, os irmãos sabem, né, que antes de Cristo, o número é assim, não é? Então aqui, 1, 2, 3, né? Aqui 10, 9, 8, certo? Tá? Então ele pegou o ano 457 a.C. e calculou 2.300 anos. Aí deu o ano 1843, certo? E ele fez isso no ano 1818. Então, sem fundamento bíblico nenhum para isso, entendendo que desde Daniel até este homem, em 1818, nunca ninguém cogitou uma coisa dessa. Isso surgiu na mente dele, tá? E ele calculou, então, deu 1843, e ele começou então a pregar. Em vez de ele pregar o que está revelado nas Escrituras, estou falando muito alto? Tá bom, pessoal? Em vez de ele pregar o que está revelado nas Escrituras, ele começou a pregar essa imaginação dele, essa conclusão filosófica que ele tirou na mente dele, tá? E ele começou a pregar que Jesus então voltaria em 1843. E ele pegou e marcou uma data. Ele marcou 21 de março de 1843. E foi pregando. São 25 anos de pregação. Durante esses 25 anos de pregação, muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas nos Estados Unidos começaram a abandonar as suas congregações. Isso aqui foi uma tragédia, irmãos, uma tragédia total, tá? Depois eles mesmos fizeram um livro chamado A Grande Decepção.
Eles mesmos fizeram o livro. Muitas pessoas abandonaram a fé, famílias foram destruídas. Por quê? As pessoas que começaram a crer nessa pregação começaram a abandonar as suas congregações e começaram a segui-lo. Então ele viajava pelos Estados Unidos inteiro, fazia tendas ao ar livre e fazia essa pregação, e as pessoas iam seguindo ele. E o que aconteceu ao longo desses 25 anos? As pessoas começaram a vender os seus bens, vendiam fazenda, vendiam casas, privavam os herdeiros das suas heranças, que a Bíblia fala que é direito do herdeiro das suas heranças. Começou um movimento totalmente extra-bíblico, desobediente às Escrituras. E as pessoas começaram então a vender propriedades e tudo mais, e começaram a segui-lo. Até que surgiram 3 grupos, tá? Um era liderado por um homem chamado Iron Edson. O outro era liderado por uma mulher chamada Ellen Gold White. E o outro grupo por um homem chamado Joseph Bates. Tá? Esse Iron Edson, eu vou deixar para depois. Essa Ellen White, que seguia esse movimento, ela se autoproclamava uma profetisa e dizia que recebia revelações. Ela falava que via um anjo e recebia as informações desse anjo. Então ela se proclamava profetisa. Tá? E esse Joseph Bates, ele fazia parte de um grupo de judaizantes que guardava o sábado literal. E esse aqui guardava o sábado. Guardava o sábado literal. Ele não guardava o sábado como o 4º mandamento, trabalha 6 dias e descansa um para o sábado. Ele guardava o dia literal, que nem os judeus antes de Cristo, antes da ressurreição. Esse aqui eu vou falar depois. O que aconteceu? Chegou o dia 21 de março de 1843, obviamente todos ali preparados, e Cristo não voltou. Houve uma frustração imensa. Aí ele refez os cálculos e disse que ele errou a data, que seria 21 de março de 1844. Que aqui ele já entra uma contradição, né? Porque os 2.300 daria 1843. Mas ele insistiu. E as pessoas continuaram seguindo. Só que, obviamente, Cristo não voltou de novo. E ele remarcou, então, pela 3ª vez a data da volta de Cristo, agora para o dia 22 de outubro. 22 de outubro de 1844. Tá? A Bíblia fala que quanto aquele dia e hora da vinda de Cristo, ninguém sabe, só Deus. Tá? Então já é um grande erro, e inclusive uma prepotência, né? Alguém dizer que recebeu uma revelação da volta de Cristo. E ele insistiu no erro, você percebe aqui 3 vezes. Tá? Imagina a situação dele, né? Estava errado e tinha uma multidão de pessoas o seguindo, pessoas que já haviam abandonado as suas congregações. Eu fico imaginando os pastores, os conselhos dessas igrejas, alertando a eles para não entrarem nisso. Mas aquelas pessoas foram vendendo propriedades e fazendo tudo e seguindo isso daqui. Quando chegou aqui, nessa grande frustração, ele admitiu o erro. Ele falou assim: olha, é honesto da minha parte admitir que eu estou errado. Eu estou errado. Isso fez com que várias pessoas desanimassem e abandonassem a fé. Mas este homem aqui, ó, chamado Iron Edson, ele falou que não, que ele teve uma revelação. Olha só como toda seita, irmão, olha, eu não vou dizer toda, mas assim, quase todas as seitas, elas surgem porque alguém, uma ou mais pessoas, supostamente teve revelações. A revelação é boa. Se você sair da Bíblia, você vai se perder na sua imaginação. Entendeu? E aí, esse Iron Edson, ele falou que o próprio Guilherme Miller admitiu o erro e fez uma nota, ele colocou uma nota no jornal, pedindo perdão à nação, porque isso aqui tudo passou nos Estados Unidos, não envolveu nenhum estrangeiro, foi tudo lá. E aí ele pediu perdão à nação pelo seu erro, ele falou assim: é honesto admitir quando erramos. E ele voltou para a igreja dele, pediu perdão, a igreja pequenininha que ele pastoreava, a igreja aceitou ele, e ele morreu como pastor batista lá no interior dos Estados Unidos. Tá? Só que esse Iron
isso aqui, ele falou que teve uma revelação, falou assim, não, ele não errou não. Ele não errou a data, ele errou o local. E criou a falsa doutrina chamada juízo investigativo. Que é uma doutrina que eles têm até hoje, é uma doutrina central deles, a doutrina do juízo investigativo. O que é essa doutrina aqui? Ela, obviamente, é totalmente espúria, extra-bíblica. Ele fala que Cristo, ele é a volta de Cristo, mas não a terra. Nesta data, 22 de 10 de 1844, que é a data sagrada deles, eles falam que Cristo entrou no santuário celestial e está fazendo um juízo investigativo, ou seja, Cristo está levantando dados pelas obras das pessoas para ver quem vai ser condenado e quem não vai. Isso é um verdadeiro absurdo, porque Cristo ele é onisciente. Quem precisa fazer levantamentos de dados são pessoas, são homens, não Deus, não Cristo. Cristo ele sabe quem são os salvos. O nome dos salvos está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Né? Então, se você calcular 1844 para agora, nem sei quanto tempo dá isso, 200 e poucos anos, que Cristo ainda não terminou a tarefa dele, lá fazendo um levantamento para ver quem vai ser salvo ou não. É uma doutrina totalmente humana, nascida da imaginação humana e tal. O que acontece? Da multidão dos que seguiram, alguns voltaram para suas igrejas, muitos nunca mais congregaram, morreram distantes da igreja, e alguns seguiram eles. Inclusive Ellen White e Joseph Bates, que apoiaram o Iron Edson nisso. Tá? O Joseph Bates apoiou o Iron Edson, mas fez questão da guarda do sábado. E a Ellen White, que era uma professora, isso aqui tudo é história que eu estou falando, você pode rastrear por livros, internet, pode verificar a história. Aliás, eles mesmos não negam essa história, que é fato histórico, está nos registros históricos, né? Porque isso aconteceu, saía nos jornais, aquele movimento de pessoas fazendo tendas nos Estados Unidos, saía nos jornais, e o próprio Guilherme Miller colocou uma nota no jornal, admitindo ele. E a Ellen White, então, ela contemporizou isso aqui, e ela disse que supostamente lá ela teve uma revelação, que Deus mostrou para ela a arca da aliança que está no céu, e as tábuas da lei que está lá dentro, e quando chegava no quarto mandamento, tinha uma auréola azul. Em cima do quarto mandamento, o quarto mandamento se destacava, que é a guarda do sábado, né? Porque o quarto mandamento não é a guarda do sábado, o quarto mandamento é guardar um dia do Senhor, um dia de descanso. Após 6 dias de atividade, um dia guarda do Senhor. Esse é o quarto mandamento. E ela falou que então em cima do quarto mandamento, guarda do sábado, que ela falava, tinha uma auréola azul em cima, então. E aí então surgiu oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? O Miller então ele reconhece o erro e abandona. Tá? Entre as doutrinas desta igreja, são 28 doutrinas na sua declaração de fé. 28 doutrinas na sua declaração de fé. É uma mescla, né? Chamado isso de sincretismo. Sincretismo o que é? Quando se mistura duas religiões. Tá? Quando se mistura elementos de duas religiões. O judaísmo ortodoxo, eles não aceitam Cristo até hoje. Eles não aceitam Cristo. A igreja cristã aceita Cristo. Tá? Então a igreja cristã ela tem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Os judaizantes, eles não aceitam Cristo. Estão aguardando a lei. Esta seita, ela é judaizante. Ela tornou-se uma seita judaizante. Por quê? Eles guardaram alguns elementos, não todos, do judaísmo, como por exemplo, a guarda do sábado no dia literal, que para eles começa na sexta-feira no pôr do sol, passa o sábado inteiro, vai até o domingo 6 horas da manhã, como os judeus faziam antes de Cristo. Tá? E eles guardam também a abstinência de alimentos. Por exemplo, eles falam que é pecado comer carne de porco, por exemplo, porque o porco é considerado animal imundo. Tá? Eu vou usar isso aqui, essa questão da abstinência de alimentos,
para os irmãos entenderem como é grotesca a doutrina deles, como ela está fora da Bíblia. Porque o que mais engana, o que é? Por que os mormons eles não enganam muito? Porque a doutrina deles é muito fantasiosa. Quando a gente chegar lá para assistir, eles falam que tem homens na lua e tal. É muito fantasiosa a doutrina deles. Então não enganam muito. Por que a Adventista do sétimo dia das 3 é que atrai mais gente? Porque eles misturam a verdade com a mentira. Então eles pegam uma parte da Bíblia que dá uma aparência de verdade. Tá? E por isso que eu quero pegar a questão da carne de porco. Olha só. Eles falam que é pecado comer carne de porco. Acompanhe. Que tem só 3. Isso. Porque lá em Levítico, Deus dá ordem para não comer os animais imundos, né? Agora vamos ver. Vocês entenderam por que eu quero pegar essa questão dos animais impuros? Só para a gente ver como que eles manipulam a doutrina. Tá? E eles vão te apresentar só Levítico. O sacerdócio levítico já acabou faz tempo. Desde que Cristo assumiu o sumo sacerdócio, o sacerdócio levítico acabou. E eles te apresentam o sacerdócio levítico para seguir. Eles falam que lá não acabou. E ali segue ainda. Então, eles falam que não acabou, mas Cristo, capítulo 7 de Hebreus, fala da profecia que está no Salmo 110, verso 4, que Cristo se tornaria sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um novo sacerdócio, né? Toda vez que muda o sacerdócio, tem que haver mudança na lei. Hebreus 7,12. Então, por isso que mudou o sacerdócio, mudou as leis cerimoniais. Tá? Vamos acompanhar a questão dos animais imundos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 9. Vamos ler aqui os versos 3 e 4. Aqui é quando Noé, quando termina o dilúvio, Noé desce da arca e está sendo instaurada aqui a nova sociedade, certo? Então, os maus que praticavam violência morreram no dilúvio, e aqui vai começar a nova sociedade. Olha como Deus trata a questão da alimentação. Gênesis 9:3. Tudo que se move e vive, você vos dá para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então o que ele está falando aqui? Que qualquer animal você pode comer. Não é isso? Qualquer animal você pode comer. Então, o conceito de Deus que nós estamos vendo aqui, eu estou usando isso aqui só para você entender como a seita manipula as doutrinas. Então, Deus está falando que todo animal você pode comer. Só fala para não comer o sangue do animal, né? Tem que para matar sufocado, não pode comer o sangue, né, que fica sufocado. Isso, porque depois os apóstolos eles fazem o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Então eles só proíbem a idolatria, as relações sexuais ilícitas e comer carne sufocada no sangue. O resto, não, né? Tá, então nós vemos o conceito de Deus aqui, que todo animal pode comer. Então veja que não é pecaminoso comer a carne de porco, porque senão Deus teria pecado deixando eles comer qualquer coisa, e Deus não pega. Percebe? Consegue entender? Aí chega o Levítico 11, que é onde eles usam, nós não vamos ler porque não vai dar tempo. Tá? Levítico 11, que é onde eles usam aqui, é onde Deus dá ordem sobre os animais impuros. Tá? Lei sobre animais limpos e imundos. Aqui Deus vai considerar alguns animais imundos e dá ordem, uma lei cerimonial do sacerdócio levítico para que eles não comam. Tá? Qual que é o propósito de Deus aqui? Separar o povo santo do povo imundo. Isso aqui Deus está ensinando. Por isso que Deus proibiu. Deus está ensinando. Então fala assim, o judeu, né, o povo de Deus, ele não vai comer animal impuro, para ele mostrar que ele é diferente do ímpio que come. Então Deus está mostrando que o povo dele é santo, é puro, e o povo pagão, o povo que não é de Deus, os gentios, eles são impuros. Certo? Tudo bem? Aí veio Cristo. Em obediência. Aí veio Cristo, a plenitude dos tempos. Certo? E os apóstolos lançaram doutrinas. Vamos ver como que Deus trata a questão dos animais para a igreja.
não no sacerdócio levítico, para a igreja. Primeiro Deus mostra, nós não vamos ler porque é longo o texto, mas todo mundo conhece. Deus mostra, dá visão para Pedro, dos animais impuros do lençol, fala, mata e come. Pedro era judeu e falou, não, nunca, mata e come. Não, eu não vou comer e tal. Aí Pedro fala, não, eu nunca comi, não vou comer. Aí Deus fala, quem é o homem para tornar impuro o que Deus purificou? Essa pergunta, faça para essa seita, quem é o homem para tornar impuro o que Deus purificou? E depois o apóstolo Paulo, ele vai se aprofundar mais nisso. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Olha só, acharam aí? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Agora, olha o que está escrito aqui no verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Olha, ele vai mais longe ainda, ele fala, se alguém dentre os incrédulos vos convidar, é 1 Coríntios 10, tá? 1 Coríntios 10, no verso 26. Agora está no verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós. Está vendo? Comei de tudo. Ele não fala assim, não como os animais imundos. Ele fala, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então o que ele está falando aqui? Comei de tudo que vende no mercado. Quando você apresenta esse texto para os adventistas, ele fala, não, mas eles sabiam que o porco era impuro e não vendia no mercado. Aqui, essa carta está sendo dirigida a gregos, que eram os gentios e não os judeus. Os gregos, eles comiam os animais impuros, tá? Então, ele fala, comei de tudo que se vende no mercado. Está falando para os gregos. E quando se apresenta isso para os adventistas, eles falam, não, mas eles sabiam que não era para comer. Não, os judeus não comiam, os gregos comiam. E a carta é para gregos. Os coríntios, eles eram gregos, tá? Depois ele fala, se algum incrédulo te convidar para ir na casa dele, pode comer tudo que ele te ofereceu. Se ele colocou carne de porco lá, o apóstolo Paulo falou, pode comer tudo que ele te ofereceu. Agora, isso. Ora, o Espírito Santo, está vendo que está com letra maiúscula aí? O Espírito Santo, não é Ellen White, nem Joseph Bates, nem Iron Edson, é o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eles não têm peso na consciência. Aqueles líderes lá, eles falam mentiras e não têm peso na consciência. O Espírito Santo está dizendo isso. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Agora olha só, que proíbem o casamento. Nós conhecemos igrejas que proíbem casamento, né? Casamento de líderes, né? De ofício, de oficiais, que proíbem o casamento, e olha só, e exigem abstinência de alimentos. O que o Espírito Santo está falando aqui? Isso daqui é ensino de demônios, porque Deus não exige abstinência de alimentos. Está dando para entender, irmãos? Está ficando dúvida? Então essas pessoas, elas seguem espíritos enganadores, ensinos de demônios, tá? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou
serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem conhece plenamente a verdade não vai seguir ensinos de demônios e de pessoas mentirosas que têm cauterizado a própria consciência, que não quiseram perder esse movimento aqui. O que começou a confusão se arrependeu e falou: errei. Esses aqui quiseram manter a mentira. Tá? Verso 4: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Nada. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu, quando eu vou almoçar, eu uso esse versículo aqui na minha oração. Quando eu vou orar internamente, né? Senhor, santifica pela oração e pela palavra esse alimento. Obrigado por esse alimento. Santifica pela oração e pela palavra esse alimento. Tá? Então, tudo que Deus criou é bom e nada é recusável. Então, você percebe que lá em Gênesis, Deus manda comer de tudo. Se fosse pecado, o que eles estão falando? É pecado comer carne de porco? Então, eles estão falando que Deus pecou, porque Deus mandou comer de tudo. Olha a gravidade da heresia. É que nem eles falam assim, outro dia eu estava assistindo o culto, eles falaram assim, se Deus quisesse mudar a lei, ele mudava, quando Moisés quebrou a tableta do deserto. Porque eles não falaram. Porque Cristo é Senhor do sábado, e como Senhor do sábado, Ele tem autoridade sobre o quarto mandamento. Então, quando Cristo ressurgiu, certo? A sua igreja, então, começa que o mandamento essas seitas são indesculpáveis. Porque assim, se ficar a argumentação de um homem, a argumentação com eles, dois homens filosofando, debatendo, argumentando, um pode estar errado, outro pode estar certo. Agora fica a argumentação deles, ou a minha, ou de qualquer outra pessoa, com essa daqui, ó, certo? Essa daqui vai prevalecer. Essa daqui sempre tem que prevalecer. Eu tive um pastor lá na época da presbiteriana que ele falava assim: entre a minha opinião e a opinião de outro homem, eu fico com a minha opinião. Agora, entre a minha opinião e a opinião de Deus, aí eu fico com a opinião de Deus. Então nós temos que observar o que a Bíblia tem nos revelado, né? Tá? Então vamos lá. Deu para entender o negócio aí dos alimentos? E só pegando um gancho aqui no que o irmão falou, a gente vê o livro de Romanos, quando o Paulo fala: olha, a lei é santa, justa e boa, a lei não foi abolida, mas quando ele olha para a lei, é como se olhasse no espelho, ele vê a capacidade dele cumprir a lei. Quem foi o único que cumpriu a lei? Cristo Jesus. Não tem pecado. Exatamente. E Cristo é o nosso sábado. O nosso descanso é Cristo. Lá em Hebreus 4, quando eu falei, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Em outro lugar fala do sábado, mas ele prometeu, jurou pelo seu nome que não entrarão nesse descanso. Para o povo de Deus resta um descanso, que é Cristo. Então nós temos que estar em Cristo. O que vai nos salvar não é o sábado literal, né? Nós guardamos um dia da semana para cultuar a Deus, para observar o mandamento. Porque senão a gente vai ficar de segunda a segunda só cuidando da nossa própria vida. É que nem também lá em Mateus, não sei se era no 5 ou no 6, que ele fala assim, eles falam que tem que cumprir o sábado, mas os próprios homens da lei, que é o sacerdote, eles quebravam a lei e não se sentiam culpados. Isso, Não, então, se ele estava com fome, eles entravam lá e pegavam alguma coisa para comer. O próprio Cristo entrou no milharal. O milharal com seus discípulos. E quando questionado pelos fariseus, mas... O Davi também entrou, pegou os Nossa, mestre, daí Jesus é bem claro, olha, o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Não o homem para o sábado. O sábado é para ter uma pausa na nossa rotina, para que a gente descanse e também é um momento que a gente se lembra do Senhor, né? Que a gente busca a presença de Deus. Matthew Henry, que foi um teólogo, ele fala o seguinte: o quarto mandamento ele não é uma armadilha. E Calvino ele fala, o quarto mandamento é para a igreja de Cristo, não o sábado dos judeus, né? Mas sim o dia de celebração onde Cristo ressuscitou, onde veio as boas novas, quando as mulheres viram ali, né? No domingo de manhã. É que nem eles falam assim, do sábado. No sábado, eles também dão explicações. Dia de sábado chegou a sexta, o sábado, no sábado tem que fazer, que nem Jesus ia para a sinagoga. O que Jesus fazia no sábado? Ele ia para a sinagoga. O que ele fazia depois? Ia visitar os amigos, comia
Ele sabe. Mas Jesus estava instalando a igreja ainda. Só tinha sinagoga. Né? Eles iam na sinagoga pregar o evangelho para os judeus. Ele era Jesus, ele tinha que ir, né? Eles não iam na sinagoga compactuar com essas coisas. Eles iam na sinagoga pregar o evangelho para os judeus. Então, mas ele já usa essa, ele pega esse gancho e já vai. Eles pegam coisas assim para distorcer, né? Agora, como o versículo que leu, a mente cauterizada. Isso. O que é uma mente cauterizada? Não tem como peso de consciência. Não tem mais sensibilidade ali. Isso, Alguma coisa que é cauterizada Exatamente. perde a sensibilidade. Então, Exatamente. não adianta falar para eles, não adianta mostrar, porque a mente deles estão insensíveis ao evangelho genuíno. Bem, existem outras doutrinas que eu não vou comentar, eu quero comentar um pouco sobre Ellen White, senão não vai dar tempo de a gente falar, tá? Por exemplo, eles seguem a doutrina do sono da alma. Eles acham que o homem vai ficar adormecido depois que morre até ser julgado. A Bíblia ensina que existe consciência após a morte, tá? Tem várias passagens que explicam que a Bíblia tem consciência, como por exemplo o rico e o Lázaro, né? O rico estava consciente ali, né? Tá? Outra coisa, eles negam as penas eternas. A Bíblia fala que a fumaça do tormento subirá pelos séculos dos séculos e não se apagará, né? Mas eles falam que as pessoas serão aniquiladas. Isso é uma mentira diabólica, porque a doutrina do inferno é uma doutrina importante na Bíblia, porque a pessoa fala, poxa, eu preciso obedecer a Deus, senão eu vou passar a eternidade inteira no inferno, certo? Esse é um contraponto. Agora, o que eles ensinam é aniquilacionismo, é por isso que eles têm a consciência cauterizada. Se você acreditar no aniquilacionismo, o que é? Não existe o inferno de tormentos, né, penas eternas, mas o ímpio vai ser julgado e destruído. Se ele for julgado e destruído, a pessoa pode pensar assim, já que eu vou ser destruído mesmo, então eu quero minha glória em vida. Então eu vou viver cruelmente, de promiscuidade, imoralidade, vou pisar nos outros para ganhar, porque depois eu vou ser destruído mesmo, né? Então existe o contraponto, que a doutrina, quem mais ensinou a doutrina das penas eternas foi Cristo. Eles negam a doutrina que Cristo ensinou, né? Que é o aniquilacionismo. Aliás, toda seita, ela é movida pelo espírito do anticristo, porque Cristo tem a sua igreja. As seitas que discordam das doutrinas da igreja de Cristo, elas são movidas pelo espírito do anticristo, tá? Doutrina da expiação. A doutrina da expiação deles é bem complicada, porque quando nós vemos lá me fugiu agora do que está, acho que é Levítico. Em Levítico vai falar da questão dos dois bodes, né? O bode emissário. Eles falam que esse bode emissário, um desses bodes é Satanás. Então eles têm a doutrina Levítico 16:8. Quem quiser abrir, Levítico 16:8. Eles falam isso, que o bode não é Satanás. Eles falam que um dos bodes Então, eles falam que um dos bodes é Satanás. Então, a expiação seria uma parte feita por Cristo, outra parte feita por Satanás. Isso que eles falam. Obviamente, os dois bodes representavam Cristo, né? Levítico 16:8. Levítico 16:8. Vamos ver aqui. Lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então o que eles falam? Esses dois bodes, eles faziam o sacrifício e jogavam, né? Um bode eles sacrificavam e o outro eles soltavam no deserto, explicando que um explicava que é necessário derramamento de sangue para perdão dos pecados, e o outro representava que estava levando os pecados para longe do povo. É só isso, só isso. É simples assim. Só que eles falam que esse outro bode era Satanás. Neste caso, a obra da expiação seria dividida entre Cristo e Satanás, que é uma doutrina altamente herética e blasfema. Altamente
abertamente blasfema. Quem vê a aparência deles, pensa numa igreja maravilhosa. Quem conhece as doutrinas, vê que é uma seita perniciosa. Louvores incríveis, né? Nossa, tudo assim. Não, eles têm hospitais e tal, Nossa, tem uma aparência de cresce. santidade. Cresce é tudo que você vê. Quando mostra na sexta-feira, naquela revista lá, sempre mostra, mas mostra coisa. Mostra. Que nenhuma igreja eu vi fazer o que eles fazem até agora. Agora nós vamos falar aqui de Ellen White, para a gente já ir encerrando, porque o tempo não vai dar. Porque assim, irmãos, é muita informação. Até peço perdão da forma. Faz de novo, né? Podemos continuar terça-feira que vem. Acho que vale até a pena. Vamos falar um pouquinho sobre Ellen White. Em 2015. Só Ellen White para terça? Não, acho que dá para concluir aqui só para. Em 2015, eles fizeram uma Assembleia Geral dos Adventistas Mundial em San Antonio, no Texas. Tá? E lá eles aprovaram um documento, isso aqui é o original do documento, chamado Declaração de Confiança nos Escritos de Ellen White. Tá? E depois, se os irmãos quiserem ler, eu passo para os irmãos tudo, mas eles põem aqui: reafirmamos nossa convicção de que seus escritos de Ellen White, né? De que seus escritos são divinamente inspirados, verdadeiramente centralizados em Cristo e fundamentados na palavra. Ao invés de substituir a Bíblia, eles enaltecem o caráter normativo das Escrituras. Caráter normativo das Escrituras, os escritos de Ellen White. Corrigem as interpretações incorretas dela, derivadas da tradição da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Então, depois eu falo mais coisas aqui. Então, eles colocam os escritos de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Certo? Eles falam que os escritos, elas são inspirados por Deus. Somente a Bíblia é inspirada por Deus. Eles falam que ela já sabia das coisas antes do divino. Então, as coisas. isso. Aí seria atribuir a ela a onisciência, que é um atributo que só Deus tem. Certo? Então, neste caso, eles fizeram esse documento aqui em 2015. Tá? Outro detalhe. A declaração de fé deles são 28 itens. Tá? O item 18, ele vai falar do espírito de profecia de Ellen White. Tá? Isso aqui é o item 18 da declaração de fé dele. É só você entrar na internet, ou se você pedir para qualquer adventista, ele te dá. São os 28 itens da crença, esqueci como é que eles chamam lá, mas é a declaração de fé dele. Tá? O item 18, o dom de profecia. Isso aqui, declaração de fé oficial deles. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifesto no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e atualizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Só a Bíblia é correção para a igreja. Só a Bíblia é autoridade. Só a Bíblia é inspirada por Deus. Tá? Por fim, irmãos, para a gente. Tá gravando ainda aí? É que nem eles falam assim, ó, naquele programa é só perguntar do título e do outro, do professor lá, que a Bíblia, tiver coragem de perguntar, a Bíblia responde. O cara falou assim: como que você fala que ela é uma profetisa se ela não está escrito? Os profetas que está falou, mas antes tinha profeta que não está na Bíblia. Ela é uma delas. Não está na Bíblia, mas elas falam. Então vamos comparar as profecias dela para ver, porque a Bíblia fala que os profetas levantados por Deus, as profecias se realizavam 100%. Vamos comparar as profecias de Ellen White. Eu trouxe algumas aqui, tá? Só para a gente terminar. Ellen White, ela tem mais de 100 mil páginas escritas e vários livros, tá? Então aqui são profecias que ela fez, que nunca se cumpriram e estão registradas nos livros até hoje e está na mão deles, eles têm lá, consciência cauterizada. Vamos lá. Ela predisse que a Inglaterra entraria na guerra dos Estados Unidos, na guerra da secessão dos Estados Unidos. Foi uma guerra civil que teve nos Estados Unidos. A Inglaterra nunca entrou. A guerra começou em 1862 e acabou
65 e a Inglaterra não entrou. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259, o livro dela. Ellen White predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. A cidade de Jerusalém foi reconstruída, Israel foi novamente tido como Estado, quando foi criada a ONU depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Inclusive, o presidente da ONU que presidiu essa sessão era brasileiro. E é o cumprimento de uma passagem bíblica. Quem já ouviu falar, quem nunca viu uma nação surgir em um só dia? Isso aí se cumpriu, a Bíblia se cumpriu. Em 1948, na reunião da ONU, e Israel hoje é um Estado. Ellen White falou que nunca seria. Deve ser uma profecia contra Israel, contra a Bíblia, contra Israel. Ellen White, baseando-se equivocadamente em outros autores, disse que a Turquia ia deixar de existir. Isso nunca aconteceu e não tem nenhum sinal que isso vá acontecer um dia, porque a Turquia é um país forte economicamente, porque ela fica entre a Europa e a Ásia. Então ela, a porta de entrada, ela enriqueceu muito no comércio, Europa e Ásia. Ninguém sabe o porquê que ela chegou a essa conclusão que a Turquia ia deixar de existir. Ela profetizou que alguns que estavam vivos numa reunião que ela estava em 1856 estariam vivos por... Ela profetizou que algumas pessoas que estavam numa reunião que ela estava presidindo em 1856 estariam vivos na volta de Cristo. Está no livro Testemunho de Jesus, página 108. Essa geração toda já morreu e Cristo ainda não voltou. Inclusive ela, até ela já morreu e Cristo não voltou. Ela afirmou em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses. Nem poucos anos, poucos meses. Quer dizer, ela não aprendeu nada com o erro do coisa, ficava marcando a volta de Cristo. Isso está no livro Primeiros Escritos. 3 vezes ela fala isso, na página 58, na página 64 e na página 67. Ellen White afirmou que a Guerra Civil Norte-Americana era um sinal que Cristo iria voltar logo. Está no livro que não é traduzido para o português. O título é em inglês e minha pronúncia em inglês é horrível. Testimonies for the Church. Página 260. Testemunhos para a Igreja. Testemunhos para a Igreja, página 260. É que esse livro ele não foi traduzido para o português, né? Mas tem em inglês. Ela profetizou. A gente veja o livro traduzido. Olha só que essa aqui, você vai ter que ler, porque eu não vou saber desse negócio. O nome do livro: Early Greetings. Uma coisa assim. Página 35. Early, depois eu te mostro aqui. Olha o que ela profetizou nesse livro aqui. Que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. Eita! E o pior, eles têm uma coisa de sinceridade, porque eles mantêm esses livros no mundo. Os testemunhos de Jeová ficam mudando na sentinela. Toda hora eles mudam as doutrinas, mudam a Bíblia. Eles têm todos esses livros lá, certo? Ela falou que Cristo voltaria antes. Como pode ser inspirada por Deus e ter... Está no mesmo livro da Bíblia, né? Eu achei bem curioso também a visão de mundo dela, porque de tudo que ela fala parece que o mundo se chama Estados Unidos. Não, tudo acontece. A característica dos três, essas 3 seitas aqui, vocês vão ver nas outras aulas aqui. Os patriarcas vão voltar e vão morar nos Estados Unidos. É tudo assim, se pode dizer. É tudo Estados Unidos. É característica do próprio Estados Unidos. Coisa de americano, né? Eles vão lembrar o eles são patriotas. ETs, vão lembrar o mundo dos zumbis. Não, saiu da Bíblia, vai para a imaginação. Aí ficou naquela cultura deles, né? Que era bem acentuada no século XIX. Talvez hoje não seja tanto. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então ela fala da escravidão, isso aqui. Eu vou pular um pouco aqui. Ela falou que a terra em breve seria despovoada. A terra cada vez mais tem mais habitantes. Mesmo tendo guerras, pandemias, isso aqui, o número de habitantes está sempre aumentando. Ela predisse que os senhores dos escravos, em seus dias, experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Já morreram todos e nenhum sofreu praga do Apocalipse. Ela profetizou que estaria viva quando Cristo regressasse. Está lá nesse livro aqui, Early Greetings, páginas 15 e página 16. Minha pronúncia de inglês é uma beleza. Aí tem aqui algumas profecias que ela fez sobre pessoas da época, né?
Teve um que ela falou que seria curado, que ela morreu 2 semanas depois. E ela falou que esse aqui, ó, Moses School, em 1862 ela falou que esse irmão Moses School aqui, ele percebeu que era uma seita e queria sair. E ela falou que ele sofreria, deixa eu ver aqui como é que sofreria miséria e aflição nos restos dos dias da vida dele, certo? O homem morreu em avançada idade, ele morreu em avançada idade e não passou por essas coisas, tá? Diz que a ira de Deus não dormiria sobre a vida dele, que ele passaria misérias e aflições porque ele estava saindo da... É comum das seitas, É, né? Que da pessoa ameaçar vai as ser desligada da pessoas seita. para elas não saírem. Exatamente. Entrou lá, depois não sai mais, não para sair. Outra coisa que ele falou é o seguinte: ela disse que ela aconselhou as mães um livro chamado Temperança. Saiu um livreto em português, né? Conselhos para as mães modernas, uma coisa assim. Mas no inglês o título é Temperance, né? Ela aconselhou as mães a deixarem as crianças 3 dias sem comer. 3 dias sem comer. Não, mas é engraçado que no tempo eles parecem tão sérios que eles fazem. Não, é por isso que a gente tem que estudar, irmão. E aí, olha só para a gente completar com as heresias da Ellen White, né? Ela disse que a tuberculose e a queda da cabeça para trás é causada pela masturbação. Isso é um absurdo total, porque a ciência não